Amém. Amém. Se alguém chegar para você e falar assim, o que é o período intertestamentário? O que você vai falar? Ah, tá. Isso é uma pergunta, né? Isso, exatamente. Final do Antigo Testamento e início do Novo Testamento. Então, entre os testamentos. Tá? Também é conhecido como período interbíblico, né? Então, é um período que ele é chamado... Como é caracterizado esse período de 400 anos? Silêncio, né? Por que silêncio? Não houve profecias, que mais? Não houve documentos, né, inspirados por Deus durante esses 400 anos. É nesse período de 400 anos que tiveram a produção dos livros apócrifos, nesses 400 anos, né? Esses livros que constam na igreja católica, né, na Bíblia católica, né, esse período, esses livros apócrifos. Interessante, se você pegar alguns livros apócrifos, né, eles caracterizam muito uma ideia, uma aplicação grega de alguns personagens, assim. A gente vê alguma coisa meio que quase como uma mitologia mesmo, assim, né? Não mitologia, mas alguns personagens, sabe, tem umas coisas assim que você percebe que foi influência grega desse período dos 400 anos de silêncio. Muito bem, ele vai de quando a quando pensando na Bíblia, de quando que vai esse período até o outro período, até o início. Início desse período até o final desse período. Os livros que delimitam isso. Malaquias. Malaquias encerra ali, né? Malaquias e também outro contemporâneo é Neemias. Neemias capítulo 13, ali. E depois, quando nós vamos ter ali a informação do final desse período? Em que livro da Bíblia? Mateus, Lucas, Marcos também, né? Por que mais Mateus e Lucas? Isso vai fazer a menção de João Batista. João Batista. Marcos também fala de João Batista, mas tem uma outra coisa também que Mateus e Lucas relatam. Muito importante. Oi? Isso, Deus fala com o pai de João Batista. A genealogia também vai marcar, Mateus diz isso, mas a fala com Zacarias é muito importante porque era a vinda de João Batista. Profetizado em que livro do Antigo Testamento? Onde havia profecia de João Batista? Malaquias. Então, você vai fechar esse pensamento, aquele que é preparar o caminho do Senhor, Malaquias 3, né? Então, Lucas 1, o anjo vai falar com Zacarias que o filho que a Isabel está esperando é aquele que iria preparar o caminho, converter o coração dos pais, né, aos filhos, e é aquela questão que vai falar no espírito de Elias, e nós vimos isso. Então, esse período é delimitado ali. A gente consegue pensar quais impérios acontecem nesse período? De 400 anos? 3 impérios. Egípcio, assírio e babilônico. Sim? Não. Muito bem. Você falou um não com não muita certeza. Mas pode falar não, pastor. Isso não. Os 3 impérios nesse período de 400 anos. Pérsia, duas Pérsia não. Pérsia, grego, Grécia e Roma. Isso. Então, o Império Persa, o Império Grego e o Império Romano vai acontecer nesses 400 anos de silêncio. De novo, silêncio profético. Mas aconteceram muitas coisas, queridos, nesses 400 anos. Vamos lá. Nós vimos aqui o texto de Isaías, não é? Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos?
Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O que esse texto nos chama a atenção? Isso, a soberania e a grandiosidade do nosso Deus. As nações são como um pingo que cai no balde. E é muito interessante quando nós vamos para o período interbíblico e pensamos nisso, né? Porque no período interbíblico tem uma pessoa que chama muito a nossa atenção, né? Como é que é o nome dele? O Alexandre. Como é que ele foi designado? O grande, Magno, Alexandre o Grande, porque ele foi um grande conquistador. Nós vamos repassar o que nós vimos na semana passada. Então, as nações são como um pingo num balde, como um grão de pó na balança, ou seja, Deus está no controle. Então, tudo o que aconteceu nesse período interbíblico estava debaixo do controle do nosso Deus. Nós vimos também o texto de Daniel, não é? É Deus quem muda o tempo, é Deus quem muda as estações, é Deus quem remove reis, é Deus quem estabelece reis. Ele deu a Daniel na visão do capítulo 2, como é que é o contexto do capítulo 2 mesmo? De Daniel. O que estava acontecendo? Pastor, você está esquecido, hein, pastor? O sonho do Nabucodonosor. Ele sonhou a estátua lá, não foi isso? E qual que era a interpretação? Não precisa dar detalhadamente do que foi aquele sonho, mas para a gente, no contexto de período interbíblico, o que fica marcante naquele sonho? Os impérios seriam sucedidos, não é isso? Cabeça de ouro e tal, e vai tendo toda aquela explicação da estátua, porque Deus vai estabelecendo os reinos, Deus vai movendo estações. Por isso, irmãos, eu entendo que na nossa limitação, muitas vezes nós ficamos assim, desanimados, desesperançosos, alguns frustrados, mas meus irmãos, é Deus que está no controle. Deus sempre está no controle. Então, se algo está acontecendo na sua vida, saiba, o Senhor está no controle. Ainda que isso aos seus olhos pareça muito ruim, Deus está no controle. Deus permitiu que isso acontecesse. Você está sofrendo, talvez por causa de pecado. Pode ser tudo isso. Mas nada fugiu do controle de Deus. E é muito bom servir esse Deus que tem o controle de todas as coisas. Amém? Amém. É assim que faz com que a gente viva nesse mundo sem nos desesperar. Né? Saber que Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas faz com que nós não fiquemos desesperados. Ai, mas o que vai acontecer no que vem? Você não vai deixar de ser prudente. Você vai ser prudente, você vai ser sábio. Você vai olhar os princípios do Senhor, vai se preparar, vai se precaver. Mas o controle não está nas nossas mãos. Às vezes nós pensamos que está, né? Alexandre, o grande, né, que foi citado aqui, talvez ele pensou que estaria na mão dele o controle, e não estava. Os reinos iriam se suceder, né? Vamos lá. Esse é o Império Grego, né, uma figura para simbolizar ali o Alexandre o Grande. Então toda essa parte aqui, né, seguindo aqui da Grécia, né, a parte da Média, da Pérsia, chegando na Índia, Egito, essa parte foi a conquista de Alexandre o Grande. Interessante que o conceito de exército do Alexandre era assim, os locais conquistados onde eles iam ali, a cultura grega ela era imposta
E muitas pessoas eram persuadidas a entrar no exército grego, né? Então, era um reinado diferente, não foi tão impositivo, apesar de, claro, são batalhas, conquistas, né? Mas a cultura grega começa a fazer parte das pessoas. Interessante que o conceito de democracia, trazido pelo Império Grego, ele vem de um conceito militar. As pessoas, os soldados de determinada formação, eles ficavam unidos de uma maneira que assim era quase intransponível, o exército. Então essa maneira de união conjunta, essa é a ideia da democracia, né? O poder do povo, né? Então essa união entre eles fazia com que trouxesse a eles aquele conceito, olha, o povo, com a voz do povo, né? A ideia de decisão é melhor. Então aí que surge o conceito de democracia no Império Grego. Interessante isso, queridos. Vamos lá, vamos continuar. Olha lá, o Império Grego. Tá vendo? Então, eles pegam todo aqui, é que tá essa parte aqui, ó, até aqui, e todo o Império Grego. Nós vamos se tornar. Lembra do período da Grécia Antiga? Por que esse período é importante para nós entendermos? Porque lá desde 2000, esse quadro aqui, para a gente entender, para ficar um pouco mais claro. Lembra dos quadros lá do que nós fizemos as bases da fé, né? Tem lá o princípio, tem os patriarcas, tem o Egito, tem o deserto, tem a terra prometida, tem o cativeiro, o retorno do cativeiro e os 400 anos de silêncio. Por que eu frisei tanto da gente decorar aqueles quadros? Porque ele vai contando a história. Então o Império Grego, claro que Grécia Antiga, não com o poder que vai ter no período helenístico, que é lá nos 400 anos de silêncio, né, parte dos 400 anos de silêncio, a Grécia já estava acontecendo. Já tinham coisas acontecendo na Grécia. Lá. Era dividida por períodos. Até quando estava estudando sobre a Grécia, né, era muito difícil você delimitar a história da Grécia. Né? São muitos detalhes e muitas divisões de períodos. Né? Eu trouxe aqui para a gente ter uma ideia de como foram esses períodos, né, de acordo com a história, correndo aqui de acordo com a história. Então, 2000, né, essa faixa aqui, onde estava ali Abraão, né, aquele chamado de Abraão, Isaac, Jacó. Então, esse período da Grécia Antiga acontecendo e a história de Israel no decorrer também. Aí o nosso amigo, ele começa a pensar aqui junto com a gente, começa a olhar, fala assim, olha, interessante isso daí, para a gente saber o que acontece no período interbíblico. Ah, tá. Por que eu trouxe também esse quadro para a gente pensar, queridos? Por que a Grécia não cresceu antes? Sendo que já existia a Grécia Antiga. Por que não cresceu? Por que a Grécia não despontou em 700, por exemplo? Porque quem desponta por volta de 700? Desponta não, já está no auge ali em 700. Que império? Império Assírio. Não é isso? Não é à toa que eles invadem aonde? Israel. Que ano? Que ano? 722. Não precisou nem dar a dica entre 23 e 24, né? Não precisou. 722. Ah, a Grécia Antiga já estava acontecendo. Mas quem estava no auge? O Império Assírio. E depois, por que a Grécia também não sucedeu o Império Assírio? Quem sucedeu depois do Império Assírio? Quem sucedeu o Império Assírio? A Babilônia. A Babilônia, ela invade ali Jerusalém, leva alguns cativos. Que ano, mais ou menos? Ai, 605 ali, né? 605, 597 a segunda deportação, 586 o que acontece? Pastor, invadida Jerusalém. Isso, templo queimado, as portas, os muros derrubados. Então 586. Está vendo, irmãos? Daniel é elevado a 605. Ezequiel 597. E todo o povo. O livro que fala 586, que é uma lamentação. Quem escreve esse livro? Lamentação de Jeremias. Está vendo, irmãos? Eu creio fielmente que a nossa
nosso entendimento da palavra, ele se dá assim, sabe? Nessa construção, para você saber o que acontece na história. É importante essas perguntas que eu estou fazendo para você, faça uma autoavaliação. Você faz essa autoavaliação, né? Pastor, eu tô no ritmo aí. Eu estou entendendo. Talvez eu não sei delimitar a data exata, mas eu sei que essas coisas estão acontecendo. Porque Isaías 40, né, queridos? E Daniel 2. É Deus quem muda o tempo. Então, a Grécia, ainda que Grécia antiga, ela não se levanta no período da Síria, ela não se levanta no período da Babilônia, mas ela podia se levantar no período da Babilônia, mas não se levanta. Qual é o império que emerge dali? Depois da Babilônia. Pérsia, que a gente conhece Medo-Persa, né? Que Dario, Medo e Ciro, Persa, né? Então, Medo-Persa, né? O império, a gente fala de império persa, para ficar mais claro, porque é maior, né? Nesse sentido. Então, o império persa se levanta, e a Grécia acontecendo. Olha que interessante, né? Se levanta com quem mesmo? Quem é o imperador da Pérsia? Ciro. Qual é a decisão de Ciro? Para com Israel? Retorna os deportados e voltem para a sua cidade. Voltem com a mão abanando? Sim? Não, voltem com todos os utensílios do templo. Voltem vocês para a reconstrução. Agora, irmãos, é isso que me arrepia de pensar. Império Egípcio, qual a característica do Império Egípcio para com o povo de Deus? Em uma palavra: escravidão. Escravidão. Império Assírio para com o povo de Deus? Mistura. Mistura. Vamos misturar os povos aí. A toa que ficou indo do norte, né, que tem um problema lá com os samaritanos e os judeus. Mistura. Os babilônios. A antítese ali, o contrário para com o Império Assírio. Se o Império Assírio mistura, os babilônios não mistura. Não mistura. Pega lá Daniel, né, Misael, Azarias e Ananias, que é o Sadraque, Mesaque e Abdenego, e vão para lá, vão estudar a nossa cultura, mas vamos comer só cenoura? Vamos comer só cenoura. Não vamos nos contaminar com as iguarias do rei. Então, os mais sábios de lá. Então, Daniel passa a assistir no reino. Então, a Babilônia não mistura. A Babilônia leva cativo quem, queridos? Quem? Qual o povo que ele leva? Judá, que é o reino do sul. Jesus vem da tribo de? Podia ter mistura. Ah, então por isso a Babilônia. Então, Babilônia guardou o povo lá durante quantos anos? 70 anos. A terra precisava descansar 70 anos. Então deixa. Mas a Babilônia não ia mandar voltar? Quem ia mandar voltar? O Império Persa, com Ciro. Então Ciro fala, o povo volta. Então, a característica do Império Egípcio, escravidão. Do Império Assírio, mistura. Do Império da Babilônia, desenvolver a nossa cultura. Do Império Persa, voltem para a sua cidade. Mantenham-se debaixo do governo persa, mas continuem sua adoração e toquem a vida de vocês. Então, queridos, todo esse tempo, Deus cuidando do seu povo ao longo da história, não vai cuidar de nós hoje? Não vai cuidar da igreja? Pastor, nunca tinha associado uma coisa com a outra. Pois é, meu irmão, a gente precisa associar. O único que tem poder para levantar impérios, remover reis, estabelecer reis, destituir reis, é o Senhor. Então a Grécia não cresce em nenhum desse período. Agora nós estamos vendo o Império Grego. Qual é a característica do Império Grego? Pastor, nós vimos só semana passada. Eu não quero me comprometer. Se comprometa. Se comprometa. Qual que era a característica do Império Grego? Isso. Vamos difundir a nossa cultura. Isso é interessante. Nós vamos ver na sequência. Então, queridos, olha lá. Então, desde aquela época, tinha lá os minoicos, micênios, dórios, jônios, eólios, aqueus, né, e esses povos todos aqui no Império Grego. Então, cidades como Atenas, Mileto, Tebas, Esparta, Esmirna, a literatura difunde de uma forma grandiosa as artes, a filosofia, a democracia, como eu citei para os irmãos, democracia ateniense, a medicina,
as artes de uma maneira geral, arquitetura, escultura, ciência, pintura. Então, o Império Grego difunde toda essa cultura para o mundo. Inclusive, hoje tem influência na nossa vida, ainda que a gente não perceba. Né? Depois nós vamos ver o Filipe e o Alexandre aqui. Então, democracia, filosofia, ciência, matemática, arte, arquitetura, teatro, literatura, medicina e os Jogos Olímpicos. Inclusive, os Jogos Olímpicos, ele tinha uma característica, eram jogos com uma adoração aos deuses. Né? Então, os atletas, eles treinavam, mas eles recebiam a coroa de louro. Paulo usa essas conotações nas cartas. Né? Receber a coroa. Né? A coroa não era um prêmio em dinheiro. Né? Era um reconhecimento de que aquele atleta foi o melhor entre as cidades gregas. Olha que interessante isso, queridos. Aí Paulo usa, o atleta em tudo se domina, né? Para ganhar esses jogos. Essa era a cultura da época. Bíblia, queridos. A Bíblia. Essa ideia de falar, não, a Bíblia é um livro antigo, não tem nada a ver. Falta conhecimento nosso de entender o contexto. Eu já disse aos irmãos, temos 3 barreiras gigantescas com relação a interpretar a Bíblia. Nós temos a barreira linguística, nós não falamos a mesma língua. Nós temos a barreira temporal, nós não estamos no mesmo tempo. E temos a barreira cultural. Precisamos entender o que está sendo falado naquela cultura. Então, quando Paulo está falando de atleta, qual era o contexto? Porque ele estava falando para cidades gentílicas, que falavam grego, ou mesmo cidades gregas. Pastor, é isso? É isso, irmãos. Eu quero despertar no seu coração esse desejo por conhecer a palavra do Senhor. Olha lá, queridos, a Grécia Antiga. Então, a Grécia Antiga, todas essas cidades aqui, né? Cidades que nos chamam a atenção aqui, Tebas, Atenas, Esparta e Macedônia. Tá vendo? Isso aí é a Grécia. Muito bem, vamos continuar um pouquinho mais. O que quer dizer esse slide, queridos? As 158 polis aí, gregas. O que isso quer dizer? As cidades eram independentes. No quê? No seu governo político. Era um governo independente de cada cidade. O que eles tinham de igual entre elas, de uma maneira geral? Era a cultura e a religião. Né? Eles eram politeístas. Eles criam em vários deuses. Né? Mas o que eles eram diferentes era na política. Então, cada uma tinha a sua liberdade de governar. Então, a Grécia, interessante isso, né? Nós vimos um pouquinho dos períodos gregos, né? Então, eles não se uniam. Claro que a gente sempre usa o se, né? Porque nós temos a característica do se. Se a Grécia se levantasse, se a Grécia se unisse, todas as cidades ali, mas isso não aconteceria antes, aconteceria no tempo que o Senhor determinou. Né? Então, essas cidades-estados aí independentes, 158 delas, cada uma com a sua política. Só que a Grécia tinha uma característica também, que nós vimos semana passada. Qual era a característica da Grécia? Vou colocar aqui. Né? Qual era a característica? Eles lutavam entre si. Então tinha aquela espécie de preconceito, né? Inclusive com a Macedônia. Macedônia, que é uma cidade também que teve ali a Grécia como a sua cultura, né? Ela estava de olho no que estava acontecendo. Macedônia era conhecida como uma colônia de escravos, por exemplo, para os irmãos terem uma ideia. Então, a briga entre elas, cada um tinha a sua política, então nenhuma interferia na política da outra, e cada uma tinha a sua condução independente, mas vira e mexe tinham aquelas desavenças. Mas essa desavença colocada aí entre Esparta e Atenas, né, ela foi muito marcante, que é a guerra do Peloponeso lá. Né? Por quê? Porque lembra-se lá, aqui ó, da região aqui de Atenas, para com Esparta. Eles até, foi interessante, queridos, eles para enfrentar a Pérsia, porque a Pérsia ainda estava acontecendo. Com Alexandre o Grande que a Pérsia encerra o Império Persa, né? Então, quando a Pérsia com Dario, ou depois com Xerxes, né,
e queria ali dominar a Grécia, Esparta se aliava com Atenas. E aí eles não conseguiam. Porque Esparta, né, o exército espartano é muito conhecido, muito forte o exército espartano. Já para Atenas é a questão do conhecimento, mas também lutavam, né? Tinha essa questão. Então, tinha os dois exércitos, eles se uniam brevemente, lutavam contra a Pérsia. Aí a Pérsia não dominava. Só que eles não tiveram essa ideia. Né? Por quê, né, queridos? De novo, tudo controle do nosso Senhor. Eles não se uniram. Então começaram, aliás, continuaram essa briga entre Atenas e Esparta, né? Para um querer dominar o outro. Nisso, Tebas, que é a outra cidade, também vê tudo aquilo ali e falou, opa, peraí, eu vou dominar também. E entra para domínio também. Mas a Macedônia, lá em cima, nós vamos ver aqui o próximo slide aqui, a Macedônia lá em cima, olha lá, né, essa região aqui, ó. Eles começam a ver aquela briga lá, eles já se uniram como exército, opa, vamos fazer um exército forte aqui. E aí, lembra das cidades-estados? Qual era a característica das cidades? Com relação ao governo? Independente. Mas sabe o que Filipe, pai de Alexandre, diz? Vamos fazer uma monarquia entre nós aqui, os macedônios? Tem só uma lei, a lei dos macedônios aqui. As pessoas acham, porque Filipe tinha essa característica. As pessoas falam assim, puxa, bom isso daí. Temos um governo só, a gente luta junto. Aí os macedônios, vendo que já Esparta, né, e Atenas já estavam fracas de tantos conflitos, o que acontece? Filipe vai e domina ali a Grécia. E aí Filipe, com aquele intuito de crescimento da cultura, né, ele passa a dominar, a Grécia aqui, em 338. Filipe, ele teve aquela ideia da paz pan-helênica, né, a paz macedônia. Qual que era a ideia disso? É a unificação de toda a Grécia. Então não mais ficar brigando entre territórios. Vamos fazer uma Grécia unida, né? Um governo para todas elas, e a gente segue nesse patamar. Olha isso, queridos. Alexandre, filho dele, com 18, 20 anos, acha aquilo muito bom. Alexandre era um admirador de Homero. Ele era admirador de Homero. Ele foi criado aos pés de Aristóteles, podemos dizer assim, né? Então, Alexandre vê isso e fala assim, nossa, muito bom. Não é à toa que o governo do pai dele foi muito pequeno, porque ele tentou, né, a investida de unificar, né, as cidades lá da Ásia, né, para o Império Grego, mas ele não conseguiu. Quem consegue isso é o Alexandre o Grande. Então nós temos aqui todas essas regiões aqui, vendo lá da Macedônia, ele domina toda a Grécia, e a partir daí as investidas de Alexandre o Grande. Teve um governo também muito breve, queridos, muito breve. E ele vai fazer as investidas, olha só. Olha o que esse homem conseguiu. Sair daqui e nessas batalhas todas vir. E essa região, irmãos, lembram? Essa região, que região é essa? Israel. Se lembraram porque é por causa do desenho que eu faço na lousa, igualzinho. Não ficou igualzinho? Aí, Israel aqui, Egito. E ele vai dominando tudo, vai dominando, né? E Alexandre o Grande passa a essas batalhas. Olha que interessante aqui esse slide aqui, queridos, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. A queda do Império Medo-Persa se dá aqui, ó. Nessa batalha aqui, deixa eu ver se consigo voltar aqui. Batalha aqui, ó, em Galgamela. Aqui, Alexandre o Grande já encontra Dario, né? E vence nessa batalha aqui. Mas ele consegue fugir. E aí ele desce aqui para Tiro ali, na hora de entrar ali na parte norte ali de Israel, ele fica ali uns 6 a 7 meses ali para entrar na cidade, para dominar a cidade, e consegue entrar. Em Jerusalém, é muito interessante que o sumo sacerdote da época, isso tudo está na história, porque não está na Bíblia, como os irmãos sabem, Malaquias até Lucas, né? É interessante que quando chega para entrar em Jerusalém, eu disse isso rapidamente para os irmãos semana passada, quando ele vai entrar em Jerusalém, aí o sumo sacerdote fala assim, olha, nós temos fidelidade com Dario, nós lutamos por Dario.
O Alexandre fica bravo, hein? Ele fica bravo, e ele nesse cerco que ele faz de 6 meses para entrar em Tiro, nesse tempo, o sumo sacerdote conta a história que ele teve uma visão de Deus, que era para abrir as portas e deixar o Alexandre entrar na cidade. E aí, na hora que Alexandre vai entrar em Jerusalém, abre-se as portas, está todo mundo com a vestimenta de adoração, o sumo sacerdote paramentado, o Alexandre entra, quando ele entra tem aquela visão de que tudo estava preparado para a entrada dele. Então quando ele chega, ele vê algo bonito, assim, tudo preparado, ele passa a adorar, porque ele era politeísta, passa a adorar a Deus, ele dá para o povo pede lá para ficar aquele sabático, ele deixa ficar, deixa continuar na adoração, não tem mais imposto, Jerusalém, esse benefício dado por Alexandre ao povo de Deus ali em Jerusalém. Passa para Jerusalém, vai para Alexandria, lá, faz Alexandria. Segundo, acho que Alexandre fez 34 Alexandrias, né? Acho que ele gostava desse nome, né? E aqui essa do Egito é muito conhecida, a Biblioteca de Alexandria aqui, muito, muito importante para a gente ver na nossa sequência aqui, tá? Mas é importante fixar o Império Grego na sua cabeça hoje aqui, né? Então ele está passando aqui. Então, Império Grego, como eu disse a você, nessa batalha aqui, em Gaugamela, Dario morre, e aí a queda definitiva do Império Persa, em 330. E ali o Alexandre, o domínio total do Império Grego, né? Então a Grécia Antiga politeísta, aí tem os seus pensadores com relação à filosofia, porque a religião, né, ela não vai atender às dúvidas, aos questionamentos do povo, né? Então entra a filosofia, os pensadores, né? E a política com relação ao seu parlamento, tudo algo que a Grécia tem. E aí nós temos o helenismo, inclusive a Grécia, o nome dela é Hélade, né? Um nome antigo, que deriva o nome heleno. Então qual que era a ideia de helenizar? As pessoas se tornarem gregas. Essa é a ideia de helenizar. Então por isso tem os helenistas no Novo Testamento. Interessante. Mas, queridos, o Alexandre morre. Morrendo o Alexandre, ele não deixa sucessor. E aí o que faz? Os seus generais passam a ser agora aqueles que dominam pós-morte, né, de Alexandre, passam a dominar o Império Grego. Então o Império Grego é dividido em 4 governantes, mas 2 deles vai nos chamar a atenção, né? Então nós temos aqui o Cassandro, se você não teve filho, quiser ter filho, vai ter uns nomes, né? Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Esses foram os reis que ficaram pós-Alexandre, pós a morte do Alexandre. É muito importante para a gente tudo isso acontecendo nos 400 anos de silêncio. É importante a gente entender isso, queridos. Seleuco ficou aqui está Israel, aqui para cima na região da Síria, não a Síria, na região da Síria, nessa parte aqui de cima aqui. O Ptolomeu, ele ficou aqui para a região do Egito, aqui para baixo aqui, e subindo para Jerusalém. Esses 2 aqui, que vão ser alvo do nosso estudo, porque eles estão no Oriente, né? Mas o Cassandro fica aqui para a Grécia, aqui, e o Lisímaco aqui para essa região aqui do sul, aqui da Ásia ali, né? Região da Ásia aqui para cima. Esses 2, Cassandro e Lisímaco, eles não têm influência no nosso estudo das 400 anos de silêncio, porque visto que nós vamos ver o povo de Deus aqui reunido, como o Seleuco e o Ptolomeu tiveram influência no povo de Jerusalém. Vamos continuar um pouquinho. Essa é mais ou menos a divisão ali, ó. O Lisímaco lá em cima, o Cassandro aqui, o Ptolomeu aqui para o lado do Egito e o Seleuco, essa grande porção aqui, né, de domínio. Tá? Vamos continuar. Então nós temos esses daqui, então nós vamos olhar para o Ptolomeu. Ptolomeu é o que passa a ter domínio ali na região do Egito e também Israel. Muito importante a gente entender. Teve bastante Ptolomeu, gente. Ptolomeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E 7, 8, não, estou brincando, tiveram esses daí. Então o Ptolomeu, são vários Ptolomeus, mas um deles vai nos chamar muita atenção aqui. Olha só a divisão dos Ptolomeus aqui, tá vendo? Ptolomeu 1, 323, e assim vai seguindo. 2, 3, 4, 5, 6. Até aqui o reino Ptolomaico. Mas depois, bom, vamos com calma. Então tá aí o Ptolomeu. Nessa época aqui,
esse Ptolomeu II, ele gostava da literatura. Ele gostava muito da literatura. Aí o que ele fez? Ele falou assim, olha, vamos fazer com que os livros sejam traduzidos para o grego. O grego é a língua oficial. Então nós vamos traduzir. Então diz a história, alguns não duvidam até dessa história, mas diz a história, né? Que assim, ele falou assim, peraí, vou mandar uma carta, sacerdote lá em Jerusalém, né? Para enviar 6 representantes de cada tribo de Jerusalém, de Israel, né? E aí, esses 6 de cada tribo, eles vão fazer a tradução do Antigo Testamento em grego. Olha isso, queridos. É chamado de Septuaginta. São 72 homens ali para tradução. Por isso que Septuaginta, né? Tradução dos 70. A tradução do Antigo Testamento em grego. Isso é muito importante. As citações do Novo Testamento da Septuaginta. Hoje, quando nós estudamos, né, nós consultamos também a Septuaginta, né? Que devido a essa ideia de aculturar é não culturar, né? Então, culturar as pessoas, né? Trazer helenizar, melhor dizer assim. Todo mundo, então, o Ptolomeu II ali falou assim, olha, nós vamos traduzir para o grego, o Antigo Testamento. Antigo Testamento no grego, Império Grego e Ascensão, cultura grega difundida. O que ia acontecer, queridos? Ainda que a pessoa não falasse o hebraico, ainda que ela não falasse o aramaico, ela ia conhecer a fé pela tradução grega. Coincidência? Coincidência? Esse é o poder de Deus, queridos. Já deu tempo da nossa aula, foi praticamente uma revisão, mas semana que vem a gente vai ter, semana que vem não, não sei se é semana, outra semana, permitindo o Senhor, vamos ter mais essa revisão. Esses Ptolomeus, para com o povo de Deus, eles não tiveram problema com o governo dos Ptolomeus. Não tiveram problema nenhum. Eles permitiram a adoração, né, do povo, o povo de Israel. Não mexeu com Israel. Inclusive, como eu disse a você, né, agora aqueles gentios passam a ter o Antigo Testamento no grego. Então passa a entender no grego. Mas, né, esse homem aqui, essa descendência dos Seleucos, aí é problema. Aí é problema, porque quando eles vão dominar, uma das características de um deles era não gostar dos judeus. Não gostar dos judeus. Perseguição. Batalha dos Macabeus, nesse período. Adoração no templo. Sacrificam uma porca no templo. Você tem uma ideia, animal impuro. Isso dá uma celeuma, pegando o Seleuco aqui, dá uma celeuma gigante. Guerra, problema, até que o povo de Deus fica durante mais ou menos uns 100 anos ali livres, mas deu essa batalha dos Macabeus, não sei se você já ouviu falar, batalha dos Macabeus ali durante esse período. Foi o que acontece depois do Seleuco, não com o Ptolomeu. Ok, queridos, deu o nosso tempo da nossa aula. Semana que vem não, sem ser essa semana, a próxima semana, depois do aniversário da igreja, nós voltamos para o Império Grego, e aí, permitindo o Senhor, né, nós vamos fazer a caminhada do governante Ptolomeu, depois Seleuco, entrando nos Macabeus, e aí a gente vai ver o Império Romano dominando, e aí a cultura romana, né, com muita coisa grega, né, inclusive um parênteses aqui importante, né, muitos deuses gregos, né, eles tiveram só um nome trocado pelo Império Romano. Zeus, por exemplo, na Grécia, é o Júpiter em Roma. Então, esse adotar a cultura grega foi muito importante, por isso nós estamos vendo o Império Grego, né? Porque os romanos, eles dominaram, mas culturalmente a Grécia passa a ser esse helenismo continua e domina o Império Romano. Veremos daqui a 2 semanas, permitindo o Senhor. Até aqui tranquilo, queridos? Isso é você, há 2 semanas, você tinha que ter paciência, porque é história, né? História a gente precisa para poder chegar
até o nascimento de João Batista e a vinda do nosso Salvador. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de pensar sobre o controle do Senhor em todas as épocas, Senhor. Nos dê sabedoria para que nosso entendimento, a gente agradeça ao Senhor por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem feito, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Nós queremos, Senhor Deus, entender a soberania do Senhor, agradecendo ao Senhor pelo controle em todas as épocas. Senhor, o Senhor tem o controle da nossa vida, o Senhor tem o controle das autoridades que estão sobre nós, e nós queremos, Senhor Deus, caminhar dependentes do Senhor, entendendo, Senhor Deus, que esse teu amor, esse teu cuidado, faz com que nós sejamos filhos obedientes, que querem e desejam seguir ao Senhor, entendendo a sua soberania, entendendo, Senhor Deus, o seu controle sobre todas as coisas. Obrigado por podermos aprender sobre a história, mas não desvencilhar, Senhor Deus, que o Senhor é aquele que remove reis, estabelece reis, é aquele que controla toda a história. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje eu pensei em trazer